Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. A cada 14 segundos, um brasileiro é alvo de fraudes para, por exemplo, adquirir crédito, conseguir empréstimos ou abrir uma empresa. Na série especial desta semana, vamos saber tudo sobre essa prática. Quais são os principais golpes, quem são esses criminosos e o que fazer para evitá-los. Segundo dados do indicador Serasa Experian de tentativas de fraude, somente em março deste ano ocorreram mais de 183 mil casos. Desde 2010, ano em que a pesquisa começou a ser feita, este é o maior índice registrado para o mês de março. Em meio a um cenário de estagnação da economia, com inflação em alta, elevação de juros, queda nas vendas a prazo e ascensão do desemprego, os fraudadores vêm intensificando as tentativas de golpe como uma forma de ampliar os ganhos financeiros. Nesse contexto, o principal alvo dos ataques são as empresas de telefonia, pois os criminosos costumam comprar celulares com documentos falsificados para dar continuidade aos golpes em outras esferas. O consultor em tecnologia e segurança da informação, Rafael Pereira, explica que outro objetivo das fraudes no setor de telefonia é obter informações pessoais dos clientes das operadoras. Então, no setor de telefonia, o objetivo ele é, muitas das vezes, a obtenção da informação através das informações dos usuários, Então, muitas vezes você pode receber um SMS, existe também o caso, de você estar recebendo no celular e-mails ou também informações em que você compartilha essa informação de alguma forma e você passa a ter, a partir dali, fornecer dados, para o atacante, assim como também na própria telefonia, o ganho, como eu falei, de créditos, a questão da pessoa conseguir crédito para uso do celular de forma gratuita, Então existe aí vários golpes que fizeram, e fazem tem esse objetivo, que a pessoa compra créditos para outra ou você compra o crédito e vai para a conta de outra pessoa e por aí vai. Como também tem o uso ilegal do telefone, que é muitas vezes usado para fazer a comunicação em presídios do país. Além da telefonia, o setor bancário também é outra vítima preferencial dos golpes. Pesquisa da Federação Brasileira de Bancos revela que em 2012, cerca de 95% dos furtos aos bancos foram causados por fraudes eletrônicas via internet banking e via clonagem ou roubo de cartões. O especialista em tecnologia e segurança da informação, Rafael Pereira, destaca que o crescimento das operações bancárias no meio virtual contribui para submeter os consumidores a um maior risco de passar por uma fraude. Em relação ao internet banking, na verdade, o crescimento ele se dá pela adoção da tecnologia, Então, cada vez mais nós estamos, e eu vejo isso de uma forma positiva, estamos nos tornando um país digital, onde as pessoas têm o acesso à tecnologia e têm o acesso à comunicação usando a internet, porque isso traz uma série de benefícios, vamos olhar para o lado positivo. Mas é claro, que esse benefício, se a pessoa não tiver os cuidados, não tiver o conhecimento adequado, vira o risco, e por isso que eu acho que aumenta, porque cada vez mais as redes vão aumentar, a gente vai ter um advento de maior velocidade, maior infraestrutura, maior número de serviços, e aí com isso vem aí o maior volume de ataques. Na primeira reportagem da série Cuidado para não ser a próxima vítima de uma fraude, vimos que o número de tentativas de golpe aumenta ano após ano no Brasil. Na internet, o roubo mais comum é o das senhas de usuários, o que permite o acesso a informações pessoais e financeiras das vítimas. Como resposta à proliferação de golpes na web, o segmento de sistemas de segurança cresceu a taxas médias anuais de 11% nos últimos 10 anos, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas de Segurança. Nesse sentido, o consultor em tecnologia e segurança da informação, Rafael Oliveira, lembra que tão importante quanto um usuário atento é a atuação das empresas na prevenção de fraudes contra seus consumidores. Nesse sentido,
O consultor em tecnologia e segurança da informação, Rafael Oliveira, lembra que tão importante quanto um usuário atento é a atuação das empresas na prevenção de fraudes contra seus consumidores. A responsabilidade não é só do usuário, né? E aí entra a responsabilidade das empresas que recebem os dados, né? Essas informações elas podem ser vazadas, né, através de bancos de dados, por exemplo, de operadoras de telefonia, de operadoras de cartão de crédito, qualquer empresa que os usuários tenham acesso, empresas que vendem pela internet. Então, o cuidado, né, que tem que se ter, o usuário tem que ter, é escolher sempre as empresas que tenham idoneidade, né, tenham uma sumidade do ponto de vista de serem empresas que cuidam do seu cliente. Nos Estados Unidos, toda empresa que tem comprovado, por exemplo, lá é o número de segurança social, que é o nosso equivalente, seria o CPF, e entre outras informações, ela é obrigada a vir a público, informar aquele vazamento e comunicar todas as pessoas envolvidas, inclusive, em alguns casos, até ressarcir as pessoas desse dano. Para o especialista Rafael Oliveira, existe cada vez mais a necessidade de que governos e empresas tenham um cuidado maior com a proteção de informações virtuais, tanto da própria instituição como de clientes e cidadãos. Cada vez mais a agenda, né, dos executivos, dos donos de empresas, dos responsáveis pelos órgãos do governo, este assunto ele não é mais um assunto que ficava do lado, assim, né, que era uma coisa que a gente tinha que pensar. Ele é assunto de pauta, né, porque reflete diretamente no resultado da organização da empresa, como também do país. Né? Então o Brasil se organizou, né? Ele vem se organizando, né? Por exemplo, tem lá na Casa Civil toda a área relacionada à segurança da informação, os setores de defesa das áreas militares, isso também é conhecido. De acordo com o indicador Serasa Experian de tentativas de fraude, os episódios mais recorrentes envolvem o uso de identificação falsa ou roubada para, por exemplo, emitir cartões de crédito, comprar aparelhos eletrônicos pela internet ou abrir uma conta bancária. Nessas situações, todo o prejuízo fica no nome da vítima. Isso é possível porque muitos consumidores fornecem dados pessoais sem verificar a idoneidade e a segurança dos sites. Além disso, os fraudadores ainda costumam comprar telefone para ter o endereço e comprovar residência por meio de correspondência. É dessa forma que os golpistas abrem contas em bancos para pegar talões de cheque, pedir cartões de crédito e fazer empréstimos bancários em nome de outras pessoas. Mas o especialista em tecnologia e segurança da informação, Rafael Oliveira, alerta que, por mais precaução que se tenha, nenhum sistema consegue evitar totalmente que um golpe aconteça. Muitas vezes a gente pensa em segurança da informação, proteção, nunca vai acontecer. Não é isto. Segurança da informação e a proteção, quando acontecer, eu estou preparado para responder e para mitigar, para reduzir o meu dano, para diminuir o impacto. Então, eu me recordo, né, eu tive a visita de um amigo, ele é dono de uma empresa e ele simplesmente apontou, dizendo o seguinte, me ligaram do banco na sexta-feira, 6 horas, que transferiram R$4.000 da minha conta. Mas me ligaram na hora e na segunda-feira o dinheiro estava de volta que a pessoa não conseguiu nem sacar, porque a minha senha foi invadida. Né? Então, o dano, a invasão, ela aconteceu, só que não teve dano, porque o banco estava preparado para bloquear aquele tipo de ação. Então, cada vez mais, o trabalho não é proteger a invasão. O trabalho é estar preventivo, monitorando, e quando acontecer, ter um time preparado, ter processos, ter toda uma estrutura montada para responder àquele ataque e evitar ou mitigar, reduzir os danos. Na reportagem passada da série Cuidado para não ser a próxima vítima de uma fraude, vimos que nos últimos anos as tentativas de golpe vêm proliferando principalmente no mundo digital. De acordo com dados deste ano da Pesquisa Brasileira de Mídia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 48% dos brasileiros têm acesso à web. Ainda segundo o levantamento, o percentual de pessoas que navegam na internet todos os dias saltou de 26% em 2014 para 37% neste ano. Em média, os usuários ficam conectados online quase 5 horas por dia durante a semana. Esses números revelam a crescente popularização do acesso aos meios cibernéticos. E quando se leva em conta somente o uso de dispositivos móveis conectados à internet,
essa realidade aponta para uma quantidade ainda maior de internautas nos próximos anos. Números da International Data Corporation, empresa multinacional que presta consultoria na área de informática, mostram que de um total de 9 milhões de aparelhos celulares comercializados no Brasil nos 2 primeiros meses de 2015, nada menos que 8 milhões e meio eram smartphones. A maior facilidade de ter ao próprio alcance as novas tecnologias de informação e comunicação beneficia também os fraudadores. Por isso, o consultor em tecnologia e segurança da informação, Rafael Oliveira, acredita que daqui para frente a tendência é que as tentativas de golpe ocorram com mais frequência. E hoje, com o advento da tecnologia, a adoção cada vez maior da internet, de dispositivos móveis, essas informações elas estão sendo fornecidas em maior quantidade e no maior número de locais, né? Então você entrega o seu a informação do seu cartão de crédito, seu CPF, sua identidade, suas informações bancárias, né, as informações de renda, quando você vai fazer uma compra, quando você vai fazer a contratação de um serviço. Então todos nós somos potenciais alvos para fraudadores. Temos que cuidar muito da nossa informação pessoal, né, que vai desde o uso de redes sociais, né, que tem informação sensível ali, onde os nossos filhos estudam, onde moramos, onde costumamos frequentar, né, os locais onde frequentamos, até as informações mais sensíveis de cada pessoa, que está relacionado às suas posses, às suas informações de identidade, CPF, telefone e por aí vai. Entre os diferentes públicos que acessam a internet diariamente, o mais presente no mundo digital são os jovens. Segundo a mesma pesquisa brasileira de mídia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República de 2015, 65% dos jovens na faixa de 16 a 25 anos se conectam quase 6 horas por dia durante a semana. Na mesma linha, levantamento do Ibope de 2009 destaca que mais de um quarto dos adolescentes entre 10 e 17 anos já preferem os relacionamentos virtuais aos presenciais. É nessa geração de jovens hiperconectados que são formados a maior parte dos fraudadores em atividade. É o que explica o especialista em tecnologia e segurança da informação, Rafael Oliveira. Essas pessoas são hoje, muitas vezes, jovens, com conhecimento de tecnologia, que são recrutados pelo crime, né, que na prática acabam sendo recrutados para esse tipo de ação, né, e tem alguns também que não são recrutados pelo crime, mas que conseguem estudam, né, e obtêm essa informação de como fazer na internet, na própria internet, como fonte de informação, e aí passam a adotar como um meio de vida. Na terceira reportagem da série, Cuidado para não ser a próxima vítima de uma fraude, vimos como os avanços tecnológicos favorecem a atuação de jovens recrutados pelo crime para ter um retorno financeiro significativo e rápido com operações fraudulentas. Na matéria de hoje, vamos relembrar alguns episódios que ganharam repercussão nacional. O caso mais recente envolveu o site Nomes Brasil, que saiu do ar no mês passado. Na página, era possível encontrar de maneira fácil e rápida os números de CPF de qualquer brasileiro e a situação cadastral dos documentos. O site operava sem autorização judicial. Em resposta, houve a coleta de mais de 120 mil assinaturas para produzir um abaixo-assinado contra a página. O Ministério Público e o Ministério da Justiça estão investigando quem são os responsáveis pelo serviço, suspeito de violar o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. As sanções em caso de irregularidade podem chegar a mais de 7 milhões de reais. Outro episódio que provocou forte reação junto à opinião pública foi o vazamento de fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann em 2012. Na época, ela recebeu ameaças de extorsão para que pagasse 10 mil reais, caso contrário, as fotos seriam publicadas. Investigações policiais posteriores constataram que a caixa de e-mail da atriz havia sido violada por hackers. A partir desse caso, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.737 de 2012, também conhecida como Lei Carolina Dickmann. A nova legislação altera o Código Penal para tipificar uma série de crimes importantes do ponto de vista da segurança virtual, como a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares, além de estabelecer punições específicas, algo inédito até então. Apesar de as tentativas de fraude direcionadas a instituições e personalidades famosas chamarem mais atenção, o cidadão comum continua a ser o alvo preferencial dos golpistas.
O indicador Serasa Experian de tentativas de fraude revela que os indivíduos da classe D, com renda de até 2 salários mínimos, são as principais vítimas em 35% dos casos. De acordo com o consultor em Tecnologia e Segurança da Informação, Rafael Oliveira, essas pessoas estão na mira dos fraudadores, pois geralmente possuem menos familiaridade com o uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Quando a gente olha a natureza, né, desses ataques, que eles são natureza simples de execução, de construção e que vai diretamente na fragilidade do usuário no conhecimento da tecnologia. Um assunto que eu defendo, né, e vou aproveitar o espaço, que cada vez mais se tenha nas escolas, na hora da formação das pessoas, como a gente tinha educação moral e cívica lá atrás, se tenha uso adequado da internet e privacidade, né, para os alunos. E aí eu não sei o determinado momento, acredito eu que teria que ser no 2º grau, onde você traria para os adolescentes ou pré-adolescentes esse tipo de conhecimento para que a gente consiga fazer a prevenção não só na tecnologia, mas no elo mais fraco, que é o usuário, é a pessoa, que muitas vezes pelo desconhecimento, e cada vez mais a tecnologia ela é mais fácil de uso, mas pelo desconhecimento desse tipo de ação, acaba sendo vítima desse tipo de ataque. Lógico que as coisas mais básicas, como ter um antivírus atualizado na sua tecnologia, ter o seu sistema operacional atualizado, né, usar programas legais, não usar programa pirata, são práticas que são recomendadas, né, e devem ser seguidas para que você evite, né, que você seja alvo de uma fraude. Ao longo da série Cuidado para não ser a próxima vítima de uma fraude, falamos sobre diversos assuntos, como a tendência de aumento do número de tentativas de fraude, os tipos mais comuns de golpe e quem são os fraudadores. Hoje, na última reportagem especial, vamos entender o que pode ser feito para não ser a próxima vítima de uma fraude. Na maioria dos casos, as fraudes são simples do ponto de vista operacional, ou seja, para se proteger, muitas vezes basta redobrar a atenção, não sendo necessária a aquisição de conhecimento especializado. O erro mais comum ocorre quando consumidores fornecem informações pessoais durante processos de cadastramento online ou por telefone. É o que explica o consultor em Tecnologia e Segurança da Informação, Rafael Pereira. Nós temos que ser questionadores do ponto de vista de e para que você precisa desta informação, né? Por que eu estou te dando essa informação? Você precisa realmente? Comum, né? Que a pessoa te liga, olha, eu queria confirmar seus dados. Tá bom, eu tenho serviço com vocês, mas por que eu vou confirmar para você os dados? Por que você não me fala se você já tem? Então, quando alguém te ligar, te pedindo alguma informação, ou se ligar na tua casa, te perguntar algum tipo de coisa, desconfie, né? Realmente, por que essa pessoa está me ligando? Como é que ela tem o meu telefone? Por que eu vou fornecer esses dados para aquela pessoa? Tem que ter alguma conexão com algo realmente verdadeiro com o que o usuário está fazendo. Né? Isso é muito comum, né? Que acontece muito nas empresas, né? Outro ponto é para que você precisa desta informação minha, né? Eu quero saber se você tem X cartões de crédito. Para que você quer isso? Não vai agregar em nada para você essa informação, né? Então esse questionamento, né? E até o não uso, né? Se você perceber que aquele serviço pode gerar algum problema para você, não uso dele, né? É a forma que a gente tem como usuário, como consumidor, de nos proteger. O especialista Rafael Pereira cita ainda outros cuidados que qualquer um pode adotar para evitar ser alvo de um golpe. Que aquela tecnologia que o usuário tem como recurso, seja um notebook, seja um celular, seja um tablet, que ele não compartilhe essa tecnologia com pessoas estranhas, né, que ela não conheça, para que essa pessoa não possa colocar alguma coisa ali ilegal para buscar informação, né? E também que ela tenha nesses dispositivos sempre atualizados e com um bom antivírus instalado. Buscar não usar e não baixar aplicativos desconhecidos, né, de lojas, das lojas, principalmente das lojas de celulares, lojas dos dispositivos móveis, né,
e aí a gente está falando da Google Play, da Apple Store, são as principais, né? Que aplicativos de origem desconhecida ou que não tenham uma grande avaliação, que tenha avaliação negativa, tem avaliações para cada um dos aplicativos nessas lojas. Para o computador, né, e dos seus notebooks, que busquem usar softwares legais, né, originais, não usar softwares piratas, e também fiquem muito atentos às informações e os arquivos que recebem. Não simplesmente confie num e-mail que você está recebendo, se aquele e-mail ele é de uma origem. Não clique em links dentro de um e-mail. Não é uma boa prática. Não abra uma página de um link de um e-mail que tem um arquivo executável. Não execute aquele arquivo. Aquilo pode ser um vírus. Muito provavelmente vai ser. Então, esse tipo de cuidado, ele reduz a fraude já do ponto de vista da tecnologia, né? Em relação às empresas, também há uma série de precauções que podem ser tomadas. Antes de realizar uma venda a prazo, é recomendável, por exemplo, pedir ao cliente no mínimo 2 documentos originais e solicitar o número do telefone residencial, fazendo a checagem dos dados naquele instante. Outra dica para as empresas é prestar atenção a determinadas situações que podem indicar a ocorrência de fraudes, como quando um cliente não paga nenhuma das parcelas ou liga reclamando que não efetuou a compra do produto ou serviço. Para todos os casos em que o golpe for identificado, a vítima deve procurar uma delegacia especializada em crimes virtuais que já estão presentes nos principais centros urbanos do país. Por meio das delegacias especializadas, é possível fazer um boletim de ocorrência de delitos ocorridos na internet, sendo os mais comuns os crimes de calúnia, difamação, injúria, estelionato, dano e violação de direitos autorais. Caso a conduta configure um tipo previsto no Código Penal, os crimes virtuais podem ser punidos da mesma maneira quando ocorridos no mundo real. Antes de se dirigir a esse órgão, o especialista em tecnologia e segurança da informação, Rafael Pereira, sugere ao consumidor lesado entrar em contato com os canais de atendimento da empresa que vendeu o produto ou o serviço. A gente tem que usar sempre os canais adequados. O que são os canais adequados? Se você tem um site, você fez uma aquisição, tem alguma dúvida, ligue no 0800 da empresa, né? Ligue no número, procure o representante daquela empresa que te atende. Se você fez uma compra no cartão de crédito, por exemplo, se você ligar para o seu cartão de crédito e pedir para cancelar aquela compra, para você segurar aquela compra, ele também vai interagir e vai buscar, né, aquela transação e vai congelar ela, né, se ainda não foi feito o pagamento. E com a reportagem de hoje, chegamos ao fim da série especial Cuidado para não ser a próxima vítima de uma fraude. Especial para a Rádio Justiça. De Brasília, Ricardo Viula. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira.